Estamos começando o nosso programa Arquivo de hoje e vamos conversar com a médica, ginecologista e obstetra Jaqueline Borém. Tudo bem, Jaqueline? Tudo jóia. Obrigada pelo convite de estar aqui. Bem, e como é de praxe, Jaqueline, aqui no nosso programa, a gente sempre começa do início. Pedimos para você falar sobre sua infância, sua vivência, até a formação, que você também é especialista em reprodução humana, não é isso? Isso, exatamente. Eu nasci em Montes Claros, saí daqui com 11 anos para estudar em BH. Aí formei lá no colégio, formei com 17 anos e entrei na faculdade. Formei em Alfenas, no sul de Minas, na Unifenas. Formei em 2006. Depois disso, eu voltei para Belo Horizonte para fazer especialização em ginecologia e obstetrícia no IPSENG, no Hospital do Servidor Público. E de lá eu fui para Ribeirão Preto. Aí em Ribeirão Preto eu fiz a especialização em reprodução humana durante um ano. É uma especialização com tempo integral, né? Durante um ano de lá, permaneci em Ribeirão Preto por mais um ano e meio para finalizar meu mestrado. E depois disso fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá acompanhando um serviço de reprodução humana para especializar, para conhecer uma outra cultura, que aliás é bem diferente da nossa aqui em relação a isso especificamente. E depois voltei para Montes Claros. Então em dezembro de 2012 eu voltei para cá e comecei a trabalhar. Assim, e hoje você atua em qual hospital ou clínica aqui em Montes Claros? Bom, a gente tem um consultório, uma clínica que eu atendo consulta, convênios particulares. Atendo na Santa Casa, que eu dou plantão lá, né, de obstetrícia, e tem um ambulatório também direcionado para infertilidade na Santa Casa. Além disso, eu atendo no Hospital Universitário com os residentes, também direcionado para reprodução humana, para infertilidade e para ultrassonografia. Então eu também especializei, nesse tempo que eu fiquei em Ribeirão Preto, eu acabei especializando também em ultrassom. E aí eu atendo lá no HU. Então atualmente eu atendo na clínica, na Santa Casa e no HU. Certo. Ô, Jaqueline, sobre a reprodução humana, é um tema assim que para muitos ainda é um tratamento muito caro, custoso e tudo. O que você tem a falar para essas pessoas que têm expectativa, querem ter um filho e às vezes têm dificuldade e tem às vezes essa informação de que é um tratamento assim inacessível? Sim, eu acho que isso é até um pouco cultural, sabe? Realmente, o tratamento mais específico, que a gente chama de alta complexidade, ele realmente é um pouco mais caro. Vários motivos dele ser caro, e um deles é a medicação que a gente usa para essas pacientes, que ainda é muito caro. Mas eu acho que a gente precisa mudar, inclusive, a questão de saúde pública. A maioria das pessoas consideram isso como um supérfluo, e não é. A paciente que não consegue engravidar, que tem a infertilidade, ela tem alguma alteração física, que pode ser nela ou no marido, e também tem alteração psicológica importantíssima. São pacientes extremamente ansiosas, são pacientes extremamente frustradas, porque a expectativa é mensal, né, de conseguir engravidar e não consegue engravidar. Então eu acho que tem alguns tratamentos que são mais acessíveis e a maioria das pacientes realmente não sabe, né? A gente pensa assim, tratamento de reprodução humana, nossa, é caro. Não, tem alguns tratamentos, aliás, tratamentos muito simples que a gente consegue fazer com algumas pacientes, que os resultados são excelentes. É uma questão de consultório mesmo, consulta e algum tratamento mais específico. Mas se você for pensar em alta complexidade, sim, ainda é um tratamento caro, infelizmente. Agora, você acredita que o Brasil, no futuro próximo, possa vir a ter esse serviço através do SUS? Você acha que isso é uma questão de tempo? Na verdade, tem alguns serviços no Brasil, poucos, que têm o tratamento pelo SUS. Não o tratamento completo, mas que boa parte é financiado pelo SUS. Em Belo Horizonte, inclusive, a gente às vezes acaba encaminhando algumas pacientes para lá, para o UFMG. Eles custeiam a parte de laboratório, que aí a gente tem uma parte de laboratório que a gente utiliza, e o que a paciente vai pagar é a parte de medicação, que ainda é muito caro, mas que o tratamento dela ficaria pela metade do preço. Então tem o tratamento pelo SUS, ainda não é amplo, mas tem. Só para você ter uma ideia, uma paciente que a gente encaminha daqui para ir para Belo Horizonte,
tem uma fila de mais ou menos 2 a 3 anos. Nossa. De espera. Então, assim, até é um sonho abrir esse tratamento pelo SUS aqui em Montes Claros. Norte de Minas inteiro, na verdade, né? É verdade. Porque é uma região que eu recebo pacientes do norte de Minas inteiro, sul da Bahia. Então, e até mesmo porque é uma situação que hoje, em dia, devido à correria, esse mundo, né, constante que a gente tem, as pessoas acabam adiando a maternidade e acaba tornando-se um problema futuro, né? Qual a dica que você dá para essas futuras mães, os casais que querem ter filho, vão sempre adiando isso aí? Primeira coisa, não adiar tanto. A gente sabe que a partir de 35 anos, a taxa de fertilidade, que é a capacidade do casal de engravidar, ela reduz bastante. Então, se a gente for colocar uma data limite aí, seriam os 35 anos, tá? Não deixar passar disso. E segunda coisa, quando começar a tentar engravidar, não esperar muito tempo. Tem pacientes que a gente recebe que tá tentando há 10 anos, Nossa. há 7 anos, e isso é ruim, tanto para o tratamento quanto para a gente dar o diagnóstico. Então, a indicação é, 1 ano tentando engravidar, não conseguiu, procura um médico especialista. E como funciona esse tratamento da infertilidade? O tratamento, em uma primeira consulta, tem alguns exames que a gente precisa pedir, e aí o tratamento é bem direcionado para aquelas alterações daqueles exames. Então, por exemplo, deu uma alteração, a mulher não tem nada e deu uma alteração no exame do marido. O espermograma deu uma baixa contagem de esperma. E isso é um tratamento específico. A gente tem algum outro exame que a gente analisa as trompas do paciente. Se as trompas não estiverem funcionando bem ou estiverem obstruídas, tem um tratamento específico. Tá? O tratamento inicial, a gente induz ovulação com medicação ou com injeção. Tá? Ainda tem um comprimido que a gente consegue usar em alguns casos, que é mais acessível e mais fácil o tratamento, mas é o primeiro passo que a gente chama. Tá? Depois disso, o próximo passo seria inseminação artificial. Igual eu falei, tem as indicações específicas, tá? Para esse tratamento. A inseminação é um procedimento simples, o custo dele é bem menor, nenhum plano de saúde, o SUS não cobre, mas é um custo bem mais acessível e é feito na clínica mesmo, não precisa de a parte hospitalar, não, nada disso. É feito na clínica mesmo. É um processo relativamente simples, tá? Mas tem que ser o especialista para fazer. Tem todo um preparo da paciente, segmento com ultrassom, tem o preparo do sêmen antes de fazer a inseminação. Então, a inseminação intrauterina, que a gente chama. E tem o processo de fertilização in vitro, que aí é o que eles chamam de bebê de proveta, né? E aí esse processo, a medicação que a gente usa é um pouco, a dose é um pouco maior, então o custo fica um pouco maior. A gente vai induzir a ovulação dessa paciente e aí a fertilização, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, que aconteceria dentro do organismo da mulher, a gente faz isso em um laboratório. Então a gente consegue fazer o encontro dos dois em laboratório, forma o embrião e coloca de novo dentro do útero da mulher. Então a gente pula uma etapa que aconteceria dentro do organismo da mulher. Aí eu precisaria de uma internação hospitalar, mas é curta, tá? A paciente interna e vai embora algumas horas depois. Porque para a coleta dos óvulos ela precisa estar anestesiada, para ela não sentir dor. Então é um processo um pouquinho mais complicado, porque precisa desse ambiente hospitalar, mas não é nada nada. Ela interna, em jejum, faz o procedimento, acordou, ela já vai poder ir embora, está liberada. E esse procedimento faz aqui em Montes Claros? Aqui em Montes Claros tem uma clínica que faz, sim, mas pelo SUS só em Belo Horizonte. Ô Jaqueline, e quais são os fatores de risco desse procedimento? Existe algum risco? Existe. O principal fator, quando a gente está induzindo a ovulação da paciente, e tem um hiperestímulo, pode ter hiperestímulo, então um excesso de produção de óvulos, e isso leva a um excesso de produção de hormônios que podem afetar o organismo da mulher. E o outro fator complicador, que na verdade as pacientes, toda vez que eu falo que é um risco, as pacientes adoram, que é a gestação gemelar. Mais de um neném, ou 2, ou 3, né? E isso é um fator de risco, porque é uma gravidez de risco, tem risco de prematuridade, tem risco de doenças na gravidez, diabetes, hipertensão. Então, pra gente, isso é um complicador.
Certo. E fatores externos, existem alguns fatores externos que possam prejudicar essa questão da fertilidade também? Existe. O principal é o tabagismo, o cigarro. Diminui muito produção e qualidade de esperma, pode alterar a motilidade da trompa, que isso vai alterar a evolução de uma gravidez normal. Obesidade, tanto no homem quanto na mulher, leva a um aumento de produção de hormônios, e isso pode alterar também, tanto para a infertilidade, quanto se a paciente engravidar pode ser um complicador. Alimentação, que hoje em dia, alimentos industrializados, né, elevada quantidade de açúcar, hormônios nas carnes, isso também pode prejudicar a fertilidade. Diabetes, que é uma doença cada vez mais prevalente, né? Não só a diabetes já instalada, como algumas situações antes de instalar a diabetes, que às vezes a gente investiga, também pode afetar a fertilidade da paciente. Ainda bem que hoje em dia, grande parte, né, das pessoas que a gente vê acabou com aquele vício doido de cigarro, né? Hoje em dia é raro se ver uma pessoa que fuma. Antigamente não, era comum. Mas hoje em dia a gente não vê tanto isso. Um ponto a menos, né? Graças a Deus. Apesar que às vezes o parceiro fuma e a paciente acaba sendo uma fumante passiva. E isso também pode alterar. Mas reduziu bastante. No consultório, de experiência, assim, a maioria é não fumante. Que bom. Vamos falar agora sobre um assunto que mais assim, preocupa as mulheres, né? Que é grande preocupação, sobre a endometriose. É a doença caracterizada pela presença do endométrio, né? Qual a informação, a sugestão que você pode dar para essas mulheres que têm esse problema e que lutam, né, constantemente com isso? Na verdade, a maioria das mulheres que tem nem sabem que tem. Então, a primeira coisa que precisa chamar a atenção é quando suspeitar de ter endometriose. Está muito relacionado com infertilidade, com dificuldade para engravidar, e é muito relacionado com dor, cólica menstrual grave, que às vezes a paciente deixa de ir no trabalho, tem que ir para o hospital tomar algum tipo de medicação. Então, primeiro, como suspeitar? E isso, depois que ela suspeitar, conversar com o ginecologista para ver se a gente fecha esse diagnóstico de endometriose. Endometriose, às vezes, é uma doença muito silenciosa. E a maioria das vezes não aparece em exames comuns que a gente pede. Então você tem que primeiro suspeitar na hora da consulta, na hora da anamnese, para a gente pedir alguns exames específicos. E algumas vezes nem esses exames vão vir positivos. Afeta muito a fertilidade da paciente, não só por alterar a trompa, porque pode ter uma alteração nas trompas da paciente e isso leva à infertilidade, mas mesmo com as trompas pérvias, com as trompas boas, que estão funcionando, a endometriose está relacionada com a infertilidade. Mas o que eu chamo a atenção é a paciente que tem endometriose, os primeiros sintomas aparecem na adolescência. Então isso, se a gente começar a pensar na paciente com endometriose na adolescência, para ela não ter problemas de fertilidade no futuro, eu acho que é o principal. Se ficar essa mensagem aqui em relação à endometriose, tanto para os pacientes quanto para os médicos, eu já fico bem satisfeita. Aí fica a dica para quem tem esse problema, né? Ô Jaqueline, uma outra questão aqui, né? Pela experiência sua na área de reprodução humana, quem mais tem esse problema da reprodução? Seria o homem ou a mulher em si? Que apresenta 50%, mais 50%. Meio a meio, né? Mais ou menos meio a meio. Mesmo que não seja uma alteração muito grave só em um, às vezes os dois têm uma alteração leve. E aí juntando essas duas alterações pode levar a dificuldade para engravidar. Mas é muito comum as mulheres acharem que sempre o problema é nela. E o homem às vezes não quer fazer os exames que a gente pede e tal, mas tem bastante fator masculino, alteração de espermatozoide que leva à infertilidade. Ô Jaqueline, e como funciona essa questão de doação de óvulos e espermatozoides? Montes Claros tem algum banco a respeito disso, alguma coisa nesse sentido? Doação de espermatozoide realmente é de um banco de espermatozoide, tá? Banco de doação de esperma. Não tem em Montes Claros esse banco. Geralmente a amostra vem de São Paulo.
A doação tem que ser anônima, tanto de óvulo quanto de espermatozoide, então não pode ser um doador conhecido, tá, do receptor. Tem um custeio para isso do banco de espermatozoides, porque a amostra fica congelada lá em São Paulo e aí tem que vir para cá, chegar aqui, descongelar e fazer o procedimento. Tá? O banco de espermatozoides funciona assim. E o custeio não é muito alto, não. E isso, inclusive, entra na questão dos homoafetivos femininos, que teria que ter uma doação de espermatozoide anônimo para fazer o procedimento, e aí uma delas ia engravidar, e isso está permitido dentro da lei. A questão da doação de óvulo é um pouquinho diferente. Não tem um banco de doação de óvulo. A doação tem que ser compartilhada. O que é isso? Uma pessoa que não tem capacidade mais de produzir óvulos vai pagar o tratamento para uma paciente que não tem condições de pagar, mas que tem óvulos. Paga o tratamento, vai ter uma quantidade X de óvulos, cada um fica com metade desses óvulos. A inseminação, a fertilização é feita metade dos óvulos com espermatozoide daquele casal e a outra metade com espermatozoide daquele outro casal. Isso tudo para não caracterizar comércio. Você não pode pagar por um óvulo. Então a doação tem que ser compartilhada e a compatibilidade vai ser de cor de pele, grupo sanguíneo, altura. As características têm que ser semelhantes para não ter discordância na hora que o neném nascer. Ok. E vem cá, é possível escolher o sexo do bebê? Não. Atualmente no Brasil, escolher o sexo simplesmente por escolher o sexo não é permitido no Brasil. Em alguns lugares dos Estados Unidos, da Europa, isso é permitido, mas aqui no Brasil não. A única questão que é levantada tem algumas doenças que são ligadas ao sexo masculino e algumas doenças ligadas ao sexo feminino. E aí, quando a paciente tem essa doença genética, ou do primeiro filho, ou o marido sabidamente tem essa alteração genética, eles fazem um diagnóstico prévio no embrião que foi fertilizado, né, depois do tratamento, e aí vai transferir os embriões sadios ou somente do sexo sadio. Então, nessas questões, sim, é possível escolher sexo. Agora, escolher por escolher, não. Certo, mas a tecnologia em si, para fazer escolha, existe? Existe. É uma questão mesmo de legislação, né? De legislação, exatamente. Até porque, depois que a gente faz um procedimento, tem alguns embriões que vão sobrar. Né? E o que acontece com eles? Hoje, na lei, é permitido descarte ou doação para outro casal ou doação para pesquisa. Mas isso é tudo conversado, pré-definido antes. Nenhum laboratório, nenhuma clínica vai fazer isso sem consentimento do casal. E sobre o congelamento de óvulos? É um tema muito atual. Cada vez mais as pacientes estão perguntando sobre isso e eu orientando sobre isso. Por quê? As pacientes estão cada vez mais querendo adiar a maternidade. E se você for pensar na idade, como a gente falou, depois dos 35 anos cai a taxa de fertilidade, o ideal é congelar os óvulos antes disso. O procedimento é um pouco parecido com a fertilização para engravidar, só que antes de formar o embrião a gente congela esses óvulos maduros. E aí ela não tem uma data limite para depois terminar o processo de fertilização e engravidar. As pacientes teriam que fazer isso antes dos 35 anos pela qualidade do óvulo. Porque um óvulo com 32, 33 ou 30 anos é muito melhor do que um óvulo com 35 ou 38 anos. Então o ideal é fazer isso antes, se não tem uma perspectiva a curto prazo de engravidar, congelar e aí ela vai poder fazer o restante do tratamento se necessário, né? Se ela com 38 resolver ter filho e engravidar, esses óvulos não vão ser úteis, na verdade. E aí ela vai poder fazer esse tratamento, antes a legislação era até 50 anos, e agora a legislação até permite mais do que 50 anos, desde que assine o termo de consentimento com os riscos, tanto o médico quanto o paciente. E quais são os riscos? Uma gravidez acima de 50 anos, o risco é muito maior de ter doenças, de abortamento, de ter diabetes na gravidez, de ter pressão alta na gravidez. Então o risco da gravidez em si é maior. Então por isso que ela tem que assinar esse termo. Chegamos ao fim do nosso programa Arquivo de hoje, onde gostaríamos de agradecer o apoio e a participação da doutora Jaqueline Borém, especialista em reprodução humana, e deixamos o espaço aberto para suas considerações finais.
primeiramente, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de conseguir falar isso aqui no canal. Tirar dúvidas, que eu acho que a maioria da população tem dúvida em relação a isso. E lembrar que isso é um problema de saúde pública. Enquanto a gente não encarar isso como saúde pública e ver essa paciente como um todo, que a gravidez para ela é importante, eu acho que a gente ainda vai demorar muito para conseguir esse tratamento. Então, o que eu quero falar com os pacientes é: converse com o seu ginecologista e, se necessário, peça o encaminhamento para o especialista, que é o profissional mais bem preparado para avaliar e tratar especificamente a questão da infertilidade. Obrigada. E contamos com vocês novamente no nosso próximo programa. Até lá e muito obrigado.